Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos das cartas de Cristo, mais especificamente do que é apresentado entre as cartas 6 e 10. A ideia aqui é explorar um caminho de transformação, um caminho para ir além do ego e reencontrar uma conexão mais profunda com o amor e a unidade. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro vai se desenrolar em 5 partes, ok? A gente começa com a jornada da consciência. Depois, vamos encarar o grande desafio, o ego e a ilusão. Em seguida, descobrimos a principal ferramenta para lidar com isso, que é o amor incondicional. Isso tudo nos leva ao grande objetivo, que é a unidade e a reconstrução. E para fechar, uma reflexão sobre a sua semente para o futuro. Então, o ponto de partida é esse chamado para uma transformação interior. As cartas nos convidam a deixar para trás aquela sensação de separação, sabe, que a gente sente no dia a dia, e, em vez disso, caminhar em direção a uma consciência de unidade. É uma jornada que acontece, antes de mais nada, de dentro para fora. E é importante entender que esses ensinamentos não são só teoria, não é só filosofia. Eles são apresentados como ferramentas práticas, quase como um mapa mesmo, para uma jornada bem pessoal de autoconhecimento e de reconexão. Mas, claro, toda jornada tem seus desafios, né? E segundo as cartas, o primeiro grande obstáculo a ser compreendido é a própria natureza do ego e a ilusão de separação que ele acaba projetando na nossa forma de ver o mundo. E isso nos leva direto a uma pergunta central, né? Afinal de contas, o que é esse tal de ego de que tanto se fala? Como é que ele funciona de verdade nessa nossa experiência espiritual? Olha que interessante a perspectiva que as cartas trazem. O ego não é um inimigo a ser combatido. Ele é apresentado mais como uma máscara, uma construção de crenças que acaba criando essa ilusão de que estamos todos separados uns dos outros e principalmente da nossa essência divina. E essa sensação de separação que está na raiz de muitos dos nossos problemas. E essa citação da carta 7, gente, ela muda completamente o jogo. Em vez de lutar contra o ego, o convite é para aprender com ele. Ele funciona como um espelho que mostra exatamente quais são as crenças que precisam ser olhadas, acolhidas e, enfim, transcendidas com amor e não com mais conflito. Ok, então se o ego é o desafio que cria essa ilusão, qual seria a força capaz de dissolver tudo isso? As cartas apontam para uma resposta bem clara: a prática do amor incondicional. E aqui é importante dizer que o amor é visto como algo muito, mas muito maior que uma emoção. Ele é a energia fundamental do universo, a força criadora que tem o poder de literalmente dissolver as barreiras que o ego constrói, nos reconectando com quem a gente realmente é. Mas como é que a gente traz essa ideia tão grandiosa para o dia a dia? As cartas sugerem passos bem práticos. Primeiro, fazer um esforço consciente para reconhecer a luz divina na outra pessoa, mesmo quando é difícil. Segundo, escolher ativamente a compaixão em vez de cair na armadilha do julgamento. E terceiro, servir, mas não por obrigação, e sim entendendo o serviço como uma expressão natural desse amor. E esse ponto é crucial. O serviço e a compaixão não são apenas vistos como atos de bondade. Como a carta 9 sugere, são práticas que ativamente expandem a consciência, tanto a nossa, individual, quanto a coletiva. E aí, quando o amor incondicional se torna a nossa principal ferramenta, ele começa a nos guiar para o objetivo final de toda essa jornada, que é alcançar um estado de unidade e, a partir daí, participar ativamente da reconstrução da consciência no mundo. A chave para entender isso está em perceber a conexão entre o trabalho que a gente faz internamente e o impacto que ele tem do lado de fora. Tudo, absolutamente tudo, começa com a transformação individual, que é, na verdade, a fundação, a base para a reconstrução do mundo. A mensagem da Carta 9 é muito poderosa nesse sentido. O mundo mais harmonioso não nasce de grandes ações externas, mas sim da soma de consciências individuais que decidem evoluir espiritualmente. Essa citação resume perfeitamente a intenção por trás desses ensinamentos. Eles são oferecidos como sementes, sabe? Sementes com o potencial de iniciar uma grande mudança coletiva de consciência, que começa com a transformação de cada um. Então, o que significa essa tal de reconstrução na prática? Bom, significa elevar a própria consciência, se alinhar com esses princípios de amor e de unidade, trabalhar para desfazer as ilusões do ego e, principalmente, liderar pelo exemplo, contribuindo assim para a harmonia de todo mundo. E assim, a gente chega ao ponto central de toda essa jornada,
o convite para que cada um possa dar o primeiro passo e plantar a sua própria semente de transformação. Se a gente pudesse resumir essa jornada espiritual inteira em uma única frase, talvez fosse essa: para sair da ilusão da separação e chegar na realidade da unidade, o caminho é e sempre vai ser o amor. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de explorar esse caminho todo, a questão que permanece não é teórica, mas é profundamente pessoal. Qual semente de consciência cada um de nós escolhe plantar no mundo a partir de hoje?